Olá, boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. O Gabinete de Combate à Corrupção tem fortes suspeitas de corrupção nas obras da Júlio Nyerere, adjudicadas a Britalar pelo Conselho Municipal. A investigação começou após erros graves numa estrada que nunca chegou a ser inaugurada. De acordo com o Gabinete Central de Combate à Corrupção, a investigação à adjudicação das obras da Avenida Júlio Nyerere, na zona nobre da capital do país, está dividida em duas partes. A primeira já está pronta e indica que houve incumprimento do contrato por parte do empreiteiro. Houve um trabalho que foi feito e, portanto, o que apuramos numa primeira fase foram situações de, portanto, incumprimento do contrato por parte deste empreiteiro. E, neste sentido, dentro daquilo que são as competências legais do Ministério Público, de que o Gabinete Central faz parte, portanto, interpelamos o Conselho Municipal para que acionasse, portanto, os mecanismos previstos no próprio contrato, neste caso, para que se visse ressarcido, portanto, daquela situação. E temos a indicação de que o Conselho Municipal assim procedeu. O empreiteiro das obras era o consórcio entre as empresas Britalar, Europa Arlindo e Aurélio Sobreiro e recebeu 10 milhões de euros para fazer a estrada. O grupo foi selecionado em 2012 pelo Conselho Municipal da cidade de Maputo, mas sempre falhou nos prazos e nos padrões de qualidade constantes no caderno de encargo. O Gabinete Central de Combate à Corrupção suspeita que houve corrupção e diz mesmo que tem fundamentos sólidos. Neste momento, há uma investigação ainda em curso com vista a apurar situações que possam consubstanciar, portanto, práticas corruptas. Essa é a investigação que está neste momento em curso. Está numa fase de investigação e não podemos... Mas parte de uma base muito sólida mesmo. Devido aos sucessivos atrasos e a falta de qualidade, o município de Maputo decidiu afastar das obras a Britalar, a Europa Arlindo e a Aurélio Sobreiro. O consórcio foi substituído pela Construções Gabriel Couto, que deverá receber 5 milhões de euros e prevê concluir a estrada no próximo ano. 10 funcionários das alfândegas e um escrivão do Tribunal Aduaneiro em Sofala aguardam julgamento por terem lesado o Estado em mais de 20 milhões de meticais. O valor foi desviado através do desembaraço de viaturas com documentos falsos. O esquema divulgado esta quarta-feira pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção foi iniciado em 2014. Envolvia 10 técnicos e despachantes dos serviços provinciais das alfândegas na província de Sofala e um escrivão do Tribunal Aduaneiro. Os 11 agentes do Estado já foram acusados e aguardam julgamento pelo Tribunal Judicial da província de Sofala. Forjaram, portanto, ou melhor, em processos paralelos, foram forjando, digamos assim, documentos, viabilizando deste modo o desembaraço de viaturas que se encontravam, portanto, a ordem das alfândegas, portanto, ao nível da província de Sofala. Em função disto, teriam prejudicado o Estado moçambicano em cerca de 20 milhões 123.306 meticais e 15 centavos. Portanto, este foi o valor do prejuízo apurado nestes factos que tiveram, portanto, início no ano 2014. Este processo foi já acusado a nível por parte do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Sofala e remetido, portanto, ao Tribunal Local para efeitos de julgamento. O Gabinete Central de Combate à Corrupção informou ainda que o ex-presidente do município de Chocwe, Jorge Macuacua, está a ser julgado por desvio de dinheiro público entre 2009 e 2010. Temos ainda o registro desta feita na província de Gaza, nomeadamente no distrito de Chocwe, do julgamento de um ex-presidente do Conselho Municipal, neste caso local. O processo, portanto, como disse, encontra-se em julgamento e neste momento, portanto, aguarda, digamos assim, pelo seu desfecho e o mesmo vai indiciado, portanto, de um crime de peculato, que nada mais é do que, portanto, a apropriação de fundos do erário público.
Entre os meses de julho, agosto e setembro deste ano, o órgão do Estado responsável por investigar casos de corrupção instaurou 115 processos, dos quais 14 já foram julgados. Enquanto isso, os empreiteiros nacionais denunciam cobranças ilícitas nos concursos de obras públicas do Estado. Os que não alinham no pagamento das ditas comissões não são adjudicadas obras públicas. Um grito de pequenas e médias empresas de construção civil nacionais que dizem não beneficiar da grande avalanche de obras em curso no país, sobretudo nos últimos 10 anos. Esta quinta-feira, a Federação Moçambicana de Empreiteiros juntou profissionais e empresários da área, para além de representantes do governo, para de forma aberta discutirem os problemas que minam o desenvolvimento dos empresários nacionais. Quando nós estamos a pensar em fazer reformas profundas, eles estão a pensar que estratégias de roubar dinheiro naquelas reformas que nós queremos implementar, em tudo que nós fizemos. E aqui os atos ilícitos vão partir das UGEIAs e nós, os empreiteiros, temos sido agentes passivos, não denunciamos essas práticas. O maior cancro que enferma o setor de construção civil é a corrupção. Dizem que nos concursos públicos para as obras do Estado são exigidos comissões e quem não alinha nesse esquema de corrupção não é selecionado. Por exemplo, um concurso quando diz que a avaliação é na base do menor preço. Mas há casos que é na base do menor preço, mas também pode ser avaliado para uma empresa que não apresentou o menor preço. Este problema é um problema grave, meus senhores, e nós não podemos continuar a ignorar ou tentar embelezar esta questão ou dizer que não é assim tanto. Não, é um problema grave e nós temos que pegar nos problemas e resolvê-los e trazê-los até ao seu ponto final. E eu sugeria que, talvez, se o Estado pudesse criar um mecanismo qualquer no controle da avaliação e adjudicação de obras, pelo menos observasse essa questão de verificar as condições que as empresas têm, as condições que as empresas oferecem. A parte da corrupção que foi falada aqui, esse é que é o calcanhar de Aquiles. O 10%, eu penso que ou tem que se oficializar, porque aqui só estamos a mentir um do outro. Quando sairmos daqui, vamos tratar o assunto de 10%. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos esteve apenas na abertura do evento por motivos de agenda e, na sua intervenção, falou da excelência como chave para o sucesso. Um bom empreiteiro é aquele que, quando entrega a obra, tem que se regozijar por isso, pela qualidade que a obra tem e ter o prazer de entregar um feito de qualidade. Este debate está inserido nos 10 anos da Federação Moçambicana de Empreiteiros, que se assinala este ano. Nenhum corpo foi encontrado no segundo dia de busca dos corpos das vítimas do naufrágio de uma embarcação na Baía de Inhambane. O jornalista Hugo Firmino esteve no local a acompanhar o processo de buscas e traz mais detalhes sobre o assunto. Fazemos esta intervenção a partir da zona de Babalaza, concretamente no lugar de onde partiram os pescadores para uma viagem a qual nunca mais voltaram. Após 48 horas do naufrágio, não foram encontrados corpos neste segundo dia de buscas. Recorde-se que no primeiro dia foram encontrados 2 corpos, sendo que um terceiro foram encontrados apenas partes que se supõe ter sido devorado por um tubarão, mas neste segundo dia, infelizmente, as buscas que começaram logo de manhã não surtiram efeito algum. A estratégia foi a mesma. Logo pela manhã, homens e mulheres fizeram-se então à Baía de Inhambane, alguns de pequenas embarcações e outros mesmo aqui nos mangais, para ver se encontravam alguma coisa, na esperança até que as correntes marítimas tivessem levado os corpos cá para a Bahia. Aliás, mesmo por causa das correntes marítimas, devo-lhe lembrar que um dos corpos foi encontrado na zona de Linga-Linga, portanto, do outro lado da margem, a mais ou menos 5 a 6 quilômetros, 5 a 6 milhas, assim é que é, da zona onde aconteceu o naufrágio. Este foi um dia um tanto quanto improdutivo, uma vez que não foi encontrado absolutamente nada relativamente ao naufrágio. Portanto,
O saldo que se pode dar em relação a este incidente até agora é que dos 10 pescadores, 1 escapou com vida, 9 estavam desaparecidos, dos quais 2 já são confirmados como mortos, 7 deles é que estão ainda em falta. Deixe-me só referenciar que as famílias destes pescadores desaparecidos dizem que já não têm mais esperança de encontrar os seus familiares com vida. A esta altura querem pelo menos encontrá-los para fazer um funeral digno. Estes são dados que nós vamos atualizando nos próximos blocos noticiosos, na esperança que haja novidades em torno deste assunto que chocou a cidade de Inhambane. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. O Presidente da República defendeu hoje o direito à informação a todos os cidadãos como um instrumento de emancipação. Falando numa reunião sobre a administração pública, Filipe Nunes lembrou que o único patrão é o povo. Ao longo da nossa história, o Metical tem registrado períodos de robustez e de turbulência. Estes fenômenos estão associados a condições específicas da conjuntura doméstica e internacional. Por exemplo, no presente ano, o Metical acumula uma flutuação acentuada de aproximadamente 27,5% entre dezembro de 2014 e a primeira quinzena de outubro deste ano. O dólar atingiu a fasquia de 45 meticais, segundo estatísticas das transações efetuadas pelos bancos comerciais com a sua clientela. O Metical não é caso único, embora a sua trajetória ao longo dos anos nos orgulhe. Só para citar alguns exemplos, o euro perdeu 12% do seu valor até setembro de 2015, face ao dólar americano. O iene japonês perdeu 10% do seu valor. O rublo da Rússia perdeu 52% do seu valor. O real do Brasil, 54%. Ao nível das economias da região da SADC, o kwacha zambiano perdeu 86,5% do seu valor. O kwacha malauiano, 20,6%. O kwanza angolano, 36,8%. O xilingue tanzaniano, 28,3%. E o rand sul-africano, 19,1%. E nós, Moçambique, o Metical perdeu 33,9% do seu valor. Portanto, abaixo do que perdeu a moeda da Rússia, do Brasil, da Zâmbia, de Angola e outras, embora não seja motivo de pouca preocupação. Esta correlação de forças, o fortalecimento do dólar reflete o desempenho e a recuperação da economia dos Estados Unidos da América, dos efeitos da crise financeira e econômica internacional de 2008. Ainda que o fortalecimento do dólar americano seja um fator a tomar em conta, a volatilidade que afeta o Metical tem outras causas. Não podemos responsabilizar o dólar porque este está a visualizar o respectivo produto do seu país. É a obrigação da economia americana, devemos nos preocupar com a nossa economia. No mercado internacional, o fortalecimento do dólar tem sido acompanhado pela queda dos preços das matérias-primas. Moçambique exporta basicamente energia, gás e matérias-primas como alumínio, algodão e açúcar. Numa conjuntura adversa de queda dos preços internacionais, as receitas das exportações moçambicanas são penalizadas. Ademais, é preciso ter presente que nos últimos anos o país tem sido afetado no início de cada ano por cheias que destroem culturas alimentares, infraestruturas sociais e econômicas. Esta situação agrava o cenário estrutural de baixa produção e produtividade agrícola e pressiona as importações de bens de consumo e de capital. É um problema que nos remete ao esforço para a gestão da natureza que em 40 anos ainda não fizemos muito. Por exemplo, no primeiro semestre do presente ano, as importações tradicionais subiram cerca de 17%. Portanto, digo importações, contra o aumento de apenas 0,5% nas exportações tradicionais. O efeito combinado destes dois fatores agravou o déficit da nossa balança de transações correntes, que já era estruturalmente deficitária.
Em cada ano, o país registra maior saída de divisas do que de entradas, ato que tem sido superado com recursos à ajuda externa. Significa que estamos a consumir mais do que produzimos. Observamos, assim, uma menor disponibilidade de divisas no mercado cambial, contribuindo deste modo para uma maior volatilidade da taxa de câmbio do metical. Esta situação tem sido igualmente agravada pelo encarecimento desonesto de alguns operadores financeiros no que refere ao mercado cambial. Em 2014, portanto, no ano passado, o país recebeu 314 milhões de dólares, para além de ter adicionado receitas de mais-valias recebidas em divisas, contra 205 milhões nos primeiros 9 meses deste ano de 2015, sem mais-valias. Este ano, verifica-se que a capacidade financeira foi associada à queda do investimento direto estrangeiro. É uma realidade pelas razões que temos vindo a partilhar com frontalidade. Neste contexto, os bancos comerciais acabam competindo pelos exíguos cursos do Estado, num contexto em que as responsabilidades para com a dívida externa aumentaram em 2015, quando comparada com 2014. A dívida é de 251 milhões de dólares nos primeiros 9 meses, contra 135 milhões em igual período do ano passado. Fica clara uma maior exposição do metical às intempéries de uma conjuntura adversa. Este gráfico que agora vivemos não foi influenciado por uma jornada de trabalho. Ele resulta de uma realidade cumulativa que nos remete a mais concentração no programa de produção intensiva. Igualmente, não temos remorso de dizer que estamos a principiar um novo ciclo de governação com a menor disponibilidade de divisas, que decorre também da redução dos níveis de ajuda externa ao nosso país. Esta realidade não deve nos colocar na situação de desespero. Esta situação deve nos desafiar como dirigentes, como país, como sistema financeiro de um país independente, para elevar os indicadores para um desenvolvimento econômico sustentável. Não obstante o elevado nível de enfraquecimento do metical em relação ao dólar, o desempenho da economia nacional, avaliado pela evolução recente dos principais indicadores macroeconômicos, continua satisfatório. Com efeito, a inflação continua baixa e controlada. Em setembro, a inflação anual foi de 2,7%, contra o objetivo do ano de 5,5%, e a média foi de 0,8% contra a meta de 4%. O produto interno bruto do primeiro semestre foi 6,3%, embora abaixo dos níveis de 2014, mas dentro de trajetória consistente com o objetivo traçado para todo o ano de 2015 de 7,5%. Muito bem, esta é uma intervenção do Presidente da República quando da celebração dos 20 anos do Millennium BIM. Agora sim, o Presidente da República defendeu hoje o direito à informação a todos os cidadãos como um instrumento de emancipação. Falando numa reunião sobre administração pública, Filipe Nunes lembrou que o único patrão é o povo. O chefe de Estado abriu esta quinta-feira em Maputo a 4ª Conferência Nacional sobre Inovações e Boas Práticas na Administração Pública. Trata-se de uma reunião de partilha de informação, troca de experiência e debate sobre as ações levadas a cabo pelas instituições do Estado. O Presidente da República apontou que quer ver melhorados o grau de satisfação dos utentes, a percepção de melhoria do desempenho dos serviços públicos e o nível de transparência e consolidação dos valores da democracia. O Governo aposta na divulgação da informação ao cidadão como uma ferramenta para dotá-lo de conhecimento específico sobre a legislação administrativa e assim tornar o cidadão num verdadeiro fiscalizador e dinamizador das boas práticas e inovação. Lembrem-se, o ciclo que estamos a liderar toma o povo moçambicano como único e exclusivo patrão. É este
que devem servir e bem. Para a ministra do Pelouro, este é um momento de reflexão sobre como servir melhor o cidadão. O objetivo desta conferência é disseminar iniciativas inovadoras e boas práticas na administração pública a todos os níveis de organização do Estado. Pretende-se também disponibilizar informação e documentos sobre boas práticas. A Conferência Nacional sobre Inovação e Boas Práticas na Administração Pública decorre sob o lema por uma administração pública empenhada na satisfação do cidadão. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. STV também é desporto. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Muito bem, estamos de volta esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. A Assembleia da República aprovou hoje a proposta de lei que cria a Ordem dos Médicos, ou melhor, a Ordem dos Enfermeiros de Moçambique e o respectivo estatuto. O instrumento pretende dinamizar e mobilizar a profissão de enfermagem no país. Muito bem, esta é uma notícia que podemos acompanhar nos próximos blocos noticiosos. A Índia e os países africanos concordaram hoje em abrir uma frente conjunta para forçar reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, por forma a conseguirem pelo menos 2 lugares entre os membros permanentes deste órgão. Esta posição foi assumida pelos chefes de Estado e de Governo dos 2 blocos, reunidos em Nova Delhi, na 3ª Cimeira Índia-África. Separados pelo Oceano Índico, mas com muitos desafios comuns, os 2 blocos querem agora, mais do que nunca, reformas no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Com 1/3 da população mundial a viver em África e na Índia, os respectivos governos, representados por 28 presidentes, 6 vice-presidentes, 8 primeiros-ministros e 2 reis, comprometeram-se na capital indiana, Nova Delhi, a juntarem esforços para dizer basta de terem os seus destinos a serem decididos por apenas um grupo minoritário de países. India and Africa must speak in one voice for reform of the United Nations, including its Security Council. Com um discurso mais crítico, Roberto Mugabe, presidente do Zimbábue e em exercício na União Africana, exigiu que o continente africano e a Índia sejam respeitados e tratados pelas Nações Unidas de forma igual aos países ocidentais. Para Mugabe, o respeito e consideração passam pela revisão da Carta das Nações Unidas para que o continente africano tenha pelo menos
dos membros permanentes no Conselho de Segurança. We are saying, let us amend the Charter of the United Nations. We need at least 2 seats in the permanent seats in the Security Council. We will not accept less. A par deste compromisso conjunto, a Índia prometeu disponibilizar nos próximos 5 anos 10 bilhões de dólares norte-americanos em linhas de créditos concessionais para financiamento de projetos de desenvolvimento em países africanos. A Cimeira de Nova Delhi terminou esta noite com a adoção de uma declaração política e sobre parcerias estratégicas. Comerciantes formais podem prestar serviços bancários. O Mozabanco lançou um serviço que permite que pessoas com cartão de débito levantem dinheiro em estabelecimentos comerciais credenciados. O novo serviço permite que qualquer cidadão com conta bancária faça levantamento de dinheiro, depósitos, transferências, pagamento de água e energia, bastando para tal dirigir-se com o seu cartão a um agente credenciado pelo Mozabanco. O serviço foi lançado esta quarta-feira na Matola e até dezembro de 2016 o Mozabanco pretende criar 1000 agentes bancários como este. O que assistimos hoje foi um ato simbólico de credenciação do primeiro agente bancário em Moçambique. Eu não estarei a mentir se disser que é o primeiro agente bancário que é credenciado em Moçambique. O agente Moza da gente. O novo serviço vem responder ao apelo do Banco Central para uma maior inclusão financeira em Moçambique. Aliás, a representante do Banco de Moçambique no evento, Carla Timóteo, disse que apenas 5% da população adulta tem acesso a infraestruturas bancárias. Esta responsabilidade dos bancos implica, entre outras, que estes devem garantir a formação adequada dos respectivos agentes. Nós vemos nesta particularidade mais uma janela de colaboração dos bancos comerciais, neste caso do Mozabanco, no programa de educação financeira do Banco de Moçambique. Denominado Moza da Gente, o novo serviço do Mozabanco tem o apoio da Agência de Cooperação Alemã e a Visa Internacional. Moçambique conta desde ontem com mais uma companhia aérea a operar no espaço nacional. A inauguração do voo TK-38 marcou a entrada no país da companhia aérea da Turquia. Esta é a aeronave que faz o voo inaugural da ligação Istambul-Maputo na tarde de quarta-feira. Com a entrada da Turkish Airlines, sobe para 2 o número de companhias europeias a operar no país. Muita satisfação e alegria, porque com este voo, além de estarmos a realizar paulatinamente os nossos objetivos de aumentar mais polos de conexão, dão-nos uma maior abertura de intercâmbio e partilhas recíprocas de potencialidades econômicas, turísticas e culturais. A entrada da Turkish Airlines representa a entrada de mais investidores e turistas em Moçambique, tal como explica a vice-ministra de Transportes e Comunicações. A chegada de mais investidores, a chegada de homens de negócio, esse é o primeiro ganho. Já o presidente do Conselho da Administração da companhia turca destacou as potencialidades que motivaram a sua empresa a operar no país. Não há nenhuma razão especial para termos a nossa companhia em Maputo. Apenas vimos as potencialidades para sobrevoar neste espaço. Muito bem, vamos agora ao espaço Mosefo. Há mais de 15 anos que Moçambique cresce a taxas superiores a 7%. Entretanto, os efeitos pouco se sentem na vida dos cidadãos. Este facto coloca Moçambique o desafio de humanizar o crescimento.
Moçambique está a crescer. Desde 1996, o crescimento de Moçambique situa-se acima de 6% ao ano e as previsões do Banco Mundial indicam que o país está entre as 3 economias que mais vão crescer entre 2015 e 2017, a par de Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, China, entre outros. O forte potencial agrícola e turístico, aliado a grandes descobertas de recursos minerais, com destaque para o gás natural, estão entre os principais dinamizadores do crescimento. Contudo, os números ainda não são sentidos pela maioria da população. A pobreza abrange as zonas rurais, bem como as urbanas. Nestes bairros, famílias inteiras vivem em condições difíceis. São habitações precárias, com sérios problemas de saneamento do meio. Na casa de banho, é uma vergonha você dar ao hóspede entrar num sítio assim pequeno, porque não apanha espaço, queremos de terreno, não apanhamos, como é que vamos viver? A minha casa é casa de caniço, eu vivo com meus 3 filhos, e eu e meu marido. É porque não tenho condições para comprar outro sítio que dá para mim eu ficar com meus filhos. Não trabalho, meu negócio é esse aqui, não consigo ter, eu quero dinheiro de eu fazer casa, mas eu quero casa. Tivemos aquilo aí, não tínhamos sítio para viver e viemos estar aqui por essa razão. Quer dizer que mamãe não trabalha? Não trabalho. E seu marido? Meu marido trabalha. Só que o investimento não dá, não corresponde. Corresponde nem para comer, não dá. Mas em termos de alimentação, o que é que consegue proporcionar às crianças e à família? Se conseguimos comprar verduras, só. Então a alimentação é sempre... Vai, sai daí. O investimento não corresponde para pelo menos comprar coisas boas para elas. Quantas pessoas vivem na sua casa? Aqui 6. 6 pessoas? Sim. Aqui nesta casa? Sim. Tem quantos quartos? 2 quartos e uma sala. Não consegue nada, porque essa casa aqui é pequenininho, com 6 filhos que tenho, com o marido, já não consegue fazer nada, só que consegue porque está a dormir aí. E onde um prato de comida ainda constitui motivo de celebração. Vou desarrascar para eu comer. Trabalha? Não trabalho. Então o que é que faz para viver? Tenho meu marido, embora ele vai, me deixa sozinho, mas estou a viver, basta ele seguir no serviço dele. Ele pedir dinheiro de cozinhar. Estou a comer, estou a vir comer porque não trabalho nem sei com cesariana. Este pequeno espaço é partilhado por 5 famílias. Crescemos aqui, pá. Os nossos pais nasceram aqui, cresceram aqui, nasceram a nós, estamos a crescer aqui, estamos a nascer os nossos filhos aqui mesmo. Então tende a piorar porque o espaço torna-se muito reduzido, não é? Há ainda relatos de famílias separadas por falta de comida. Já acostumei de viver, né? Estão a estudar, estão em choque. Okay. E por que estão em choque? Estou a ver que a vida está difícil aqui em Maputo. Hoje, o que é que se vai comer aqui em casa? Hoje, pelo menos é para comer feijão. No almoço? E jantar? Jantar há de ser a mesma coisa. Como garantir que o crescimento que o país vem conhecendo seja mais sentido pelos cidadãos? Um assunto que deverá ser debatido no primeiro Grande Fórum Mosefo, em dezembro, quando for abordado o tema Humanizando o Crescimento. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Quelimane, Manuel de Araújo, diz que o Fórum Mosefo é uma plataforma que discute a agenda nacional. Manuel de Araújo diz mesmo que os debates do Mosefo assemelham-se à Agenda 2025. Neste momento em que o país vive uma instabilidade, digamos, política, numa altura em que a paz está ameaçada, numa altura em que certos líderes estão em parte incerta, numa altura em que há emboscadas a líderes de partidos políticos, numa altura em que temos questões do foro econômico extremamente importantes, como o caso da Ematum, que tem a ver com a transparência da governação. O Mosefo acaba sendo aquele fórum
onde os moçambicanos se reencontram, um fórum em que temos que discutir e voltar a discutir sem partidarismos, sem outras agendas, mas de facto que seja o fórum onde os moçambicanos discutem a agenda nacional, onde os moçambicanos discutem questões de interesse nacional. Questões, para mim hoje, diria que o MUSEF seria uma espécie de uma agenda 2025 em termos de conceito. Portanto, um lugar onde todas as forças vivas da sociedade deveriam se encontrar, onde pessoas de várias índole ideológica, partidária, com localização geográfica diversa neste mosaico que é o nosso país. Portanto, o MUSEF acaba sendo aquela esperança, aquele lugar onde os moçambicanos, aquele sonho que os moçambicanos têm de um país íntegro, de um país democrático, de um país de todos, com todos e para todos. Cidadãos entrevistados esperam que o primeiro grande fórum MUSEF traga soluções para diversos problemas que afligem a sociedade moçambicana. Melhorassem o assunto da saúde hospitalar e melhorassem o atendimento, né, aos doentes, na área de saúde, que melhorassem também no em como ajudar os jovens a se empregarem, né? Porque há vários problemas de emprego, de como exemplo, tu vais estudar, chega um certo momento tu queres emprego e é muito difícil cá no país haver emprego. Acho que podia se melhorar muito a questão de casamentos prematuros, visto que esses casos são muito frequentes, principalmente nas zonas rurais. Se pudessem difundir essa informação de evitar casamentos nas zonas rurais, seria muito bem. Eu acho o Fórum MUSEF muito interessante e estando aqui na UEM vai despertar muita coisa nos estudantes. Obrigada. E no teu caso, o que é que acha que deviam discutir? No meu caso, eu gostaria que discutisse o tema da mulher na economia, porque sabemos que aqui em Moçambique os homens tomam mais, têm mais poder do que as mulheres, mas apesar das mulheres estarem a sobressair, vemos que muitas mulheres estão a sair, mas na parte da economia queríamos também ver mulheres empresárias, que os bancos também tomassem em consideração as mulheres quando estiverem a dar empréstimo, questão de gênero, né? Haver igualdade entre os homens e as mulheres na economia moçambicana. Eu não poderia dizer que eu ia escolher apenas um tema, porque todos os temas são importantes para o crescimento da nossa sociedade, porque todos esses temas que acabou de falar são temas que realmente têm afetado a nossa sociedade. Então, na minha opinião, todos são importantes. Não posso escolher um apenas, porque para mim nenhum é mais pertinente do que o outro. Estamos a caminho do primeiro grande fórum MUSEF.